Estamos começando mais um Pombal Informa News nesta quarta-feira, meio de semana, 8 de agosto de 2018. A apresentação, como sempre, Claudio Andor Dantas, Francélio Bandeira. E hoje nós temos um convidado especial. Estamos aqui no SEMAR. SEMAR que tem uma história bacana em Pombal, com o seu presidente, Zé Ribeiro da Silva. E nós estamos aqui nessa tarde para conversar, para saber algumas ações do SEMAR e principalmente bater um papo sobre um destaque que foi no último domingo, no jornal A União, e que traz aí a marca SEMAR, traz nossa cidade, traz nossa comunidade rural, traz as comunidades quilombolas aqui de Pombal. Zé Ribeiro, obrigado por nos receber aqui nas dependências do SEMAR, para a gente bater um papo e falar mais sobre essa entidade importantíssima há mais de 30 anos em nossa cidade, promovendo e desenvolvendo capacitações, enfim, a gente vai desenrolar esses fatos no decorrer do nosso programa. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Claudio Andor, boa tarde, Franciélio, Pombal Informa. Para a gente é uma alegria participar pela primeira vez, né, dessa coletiva aqui. E a gente que faz a instituição que tem uma firmeza na cidade, há 32 anos fazendo um trabalho com famílias, com jovens, com crianças, adolescentes, com comunidades tradicionais. Agora, há pouco menos de 6 anos, a gente vem pautando a discussão ético-racial, que implica também em discutir com aquele povo que sempre alimentou, de uma forma ou de outra, o folclórico da cidade, a questão religiosa, que são os negros dos pontões, a Irmandade do Rosário, né? E aí se denominou depois como Comunidades Remanescentes Quilombola, que a gente foi buscar essa certificação junto à Fundação Palmares, né? Tem que ter um título, algo que seja de reconhecimento por esse órgão que tem essa relevância no Brasil. O SEMAR, na verdade, é uma ramificação, vem da creche Pequeno Príncipe, que iniciou na década de 76, 77, com um grupo na Alemanha, Actions Group, juntamente com a nossa saudosa professora Margarida, que iniciou o trabalho com crianças na creche. Margarida era voluntária. E de lá para cá, a instituição vem pautando sempre essa luta com a defesa de classe, né? A gente costuma dizer que a gente faz a defesa de classe do grupo minoritário, as minorias. Se você perceber que a gente evoluiu do ponto de vista da tecnologia, mas ainda a gente tem bolsão de miséria em Pombal, nós temos situação de catadores de materiais recicláveis em Pombal, famílias em situação de vulnerabilidade, nós vamos ter crianças ainda que pelambulam ou que vão na feira carregar um carrinho, nós temos crianças ainda que estão na zona rural com a questão do trabalho infantil, nós vamos ter problema de violência familiar. Então, a instituição SEMAR, na verdade, ela tem uma linha preventiva, uma linha de inclusão, de socialização, e também, ao mesmo tempo, de trabalhar com as famílias e com os jovens, no sentido de ingressar eles junto ao mercado de trabalho. Então, a missão nossa é essa, né? A gente é uma entidade que não tem apoio, recursos financeiros aqui alocados não é do governo, é uma instituição filantrópica, a gente vive de doação, embora a gente tenha uma parceria com o governo do estado, né, que mantém com a energia e com a água, e o grupo da Alemanha que nos ajuda, né? Então o SEMAR ultimamente está passando por uma crise muito séria e ao mesmo tempo a gente não tem deixado de pautar aquilo que a gente acredita que é a luta em defesa dos direitos de criança e adolescente, de famílias em vulnerabilidade social, e principalmente agora os grupos aí de tradições que são os negros e negras, né, que denomina comunidades remanescentes quilombolas. Zé Ribeiro, toda história ela tem princípio, meio e fim. O princípio você citou, que da creche Pequeno Príncipe, quando Margarida era monitora e resolveu cuidar e dedicar a sua vida para esse cuidado com a criança e adolescente. Vamos lá. O meio da história. O meio da história foi quando ela percebeu que a coisa já estava inflada, cheia, graças a Deus, de bons frutos. Durante esse meio, até os dias de hoje, quando o SEMAR completou 30 anos, nós temos um pouco mais de 30 anos, que espécie, que tipo de preconceitos vocês ainda enfrentaram nessa caminhada, mesmo cuidando das crianças, mesmo promovendo capacitações com esses jovens? Então, o que a gente percebe, tanto da parte da sociedade como um todo, ou de alguns meios, né, que a gente poderia ter tido aí um apoio mais moral, e eu posso dizer assim, um apoio também financeiro, do ponto de vista
do comércio, da cidade, das pessoas que têm pequenas lojas, das pessoas que são de algum grupo, segmento, e as pessoas dizem assim, o SEMAR, depois da morte de Margarida, como é que está, como é que continua? Veja aí, a gente conseguiu alocar alguns projetos, como o projeto Empoderar, foi na gestão da prefeita Poliana, que a gente conseguiu trabalhar com 10 comunidades, mas premiado, inclusive, né, e com bom êxito aqui, avaliado pela União Europeia com bom êxito. A gente agora conseguiu um projeto da Fundação Banco do Brasil, um recurso de 180 mil para trabalhar com 150 jovens na área de qualificação profissional e social, jovens de 15 a 19 anos. A gente fez curso de mecânica de moto, fizemos um curso agora de cuidador infantil, e estamos executando um curso de maquiagem. Então, a instituição SEMAR, ela ainda, através da sua diretoria, de um quadro de pessoas que, desde fundadores, eu posso citar aqui o companheiro Cesário, que participa da diretoria, a nossa amiga Lenice, o nosso amigo Zildo, e tantas outras pessoas que fazem parte dessa diretoria, e a gente senta para discutir, e a gente percebe que a sociedade ainda ela não incorporou isso. Por exemplo, se aqui faz uma prevenção, Claudio, aqui faz uma prevenção, evita de um menino ou de uma menina ir furtar uma casa, ou se marginalizar, ou entrar no mundo da droga, da marginalidade, ou precocemente uma adolescente ficar grávida. Porque aqui a gente trabalha conceitos de cidadania, conceito moral, conceito ético. Então, o SEMAR tem um pouco essa abrangência. Você imagina se não tivesse o SEMAR em Pombal, o contingente de crianças e adolescentes que tivesse aí ou trancafiado na cadeia, ou indo para um outro caminho. Mas a gente conseguiu, nesse trabalho todo, porque a gente avalia isso, que a gente percebe alguns meninos, casos de meninos e meninas que hoje são adultos e que têm uma vida, que constituem uma família, que têm sua profissão. E a gente vai elencar aqui vários meninos e várias meninas que hoje são adultos. Entendeu? Então, se você não tem uma instituição dessa, que inclusive também tem fomentado com outras cidades, como para a criação de comunidades quilombolas, formação para conselheiros tutelares, discussão no campo de direitos humanos de crianças e adolescentes a nível regional, e o SEMAR tem feito isso. Você imagina se a gente não tem feito isso a nível, desde a sua concepção, quando iniciou com a professora Margarida, nós não seríamos uma cidade que é considerada como a capital sertaneja dos direitos humanos de criança e adolescente, porque fomenta essa discussão. Você vai pegar a cidade do Porto de Patos, não tem esse nível de debate como tem aqui em Pombal. Você vai pegar Sousa ou Cajazeiras, não tem esse nível de debate. Debate nesse campo de direitos humanos de criança e adolescente, também trazendo o recorte para discussão com direitos humanos para mulheres, para negro, para quilombola, para GLBT, entendeu? Para mulher. Então, assim, o SEMAR, de certa forma, tem uma missão, e essa missão a gente incorporou, porque eu sou atendido desde os 3 anos. Então, eu tenho como missão aqui cumprir aquilo que a professora estabeleceu, que é o sonho, né? E, assim, a luta entra na gente, a gente entra na luta. Então, foi nesse processo todo que a gente incorporou, e a gente acredita que é uma forma também da gratidão pelo fato de a gente ter sido assistido. Eu cheguei aqui com 3 anos de idade, meus 4 irmãos, a gente foi para a creche por uma questão alimentar, não foi nem porque minha mãe precisava trabalhar, é porque lá na creche a gente tinha um alimento, o que em casa a gente não tinha. Então a sociedade ela não entende isso. Então um dos grandes preconceitos que a gente tem ainda é a falta do reconhecimento, de entender que essa instituição ela serve para, desde a criança que está numa situação vulnerável, ao adolescente que precisa se inserir no mercado de trabalho ou tem uma necessidade de se qualificar. Você acha que o setor privado enxerga de forma diferente a instituição SEMAR? Poderia chegar mais, com mais patrocínios? Tem jovens aqui que vão disputar competições, né? São formados aqui no SEMAR, como você disse, chegam aqui novinhos, são formados, capacitados, viram atletas, corredores, nadadores, jogadores, cantores. A música tem dominado aí boa parte do SEMAR. Você acha que esse tipo de investimento é que o setor privado deveria chegar mais junto, até mesmo o público? Exato, não chega, infelizmente não chega. Eu acho que assim, a gente tem uma cultura em Pombal ainda, infelizmente, a nossa cidade não cresce do ponto de vista econômico, onde você perceba aí que você consiga aí empregar jovens, ou os jovens consigam se inserir no mercado de trabalho. Nós temos uma cultura aqui que elas não é de valorização. Se você percebe que um determinado setor da sociedade ela faz um trabalho bacana, que tem reconhecimento a nível internacional, aí não chega. Cada um quer olhar para o seu umbigo. Então, não compreende que poderia, sim, compartilhar, ser mais parceiro,
E esse setor privado, ou você vai pegar o segmento religioso, a igreja em si também, sabe? Não chega para essas ações. Então, pode ser que tenha as suas ações isoladas. Então, cada um faz de forma muito isolada. A gente não consegue, às vezes, quando a gente faz um convite para fazer uma discussão. Por exemplo, a gente tem que discutir a questão do fundo da criança e do adolescente. Deduzir o imposto de renda lá. Os empresários compreendem isso, tem essa leitura em Pombal, que poderia deduzir lá o seu imposto de renda para uma entidade ou para a cadeia pública, ou que tem algum vínculo com o trabalho com crianças e adolescentes. Então, eu vejo assim, um distanciamento bastante grande, né, desse setor, e, ao mesmo tempo, a gente perde com isso, né? Porque a cidade vai, de certa forma, evoluindo, crescendo de forma desordenada, mas sem pensar a perspectiva de uma cidade também ser uma cidade educadora, né? Pensar no futuro dos nossos filhos. Pensar um pouco que crianças e adolescentes têm que ser trabalhados agora, para a gente depois não tornar adulto, e aí chega ao ponto desse jovem aí depois estar envolvido no mundo da criminalidade. Então, eu penso um pouco nisso. Eu poderia estar até em outro lugar, mas não, eu estou aqui na instituição. Da história de onde eu venho, eu tenho familiares que estão em outro nível, estão em outra situação. Tem gente presa, tem gente em situação extremamente difícil, sabe, com 4, 5 filhos, sem emprego, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma perspectiva na vida. Então, a gente, nessa medida aí, a gente compreende que esse setor privado, que esses setores aí são muito individualistas. Na questão de conhecimento, na questão de esclarecimento, para que se torne um cidadão de bem, um cidadão que procure o seu emprego, que possa se formar, que possa estudar, se formar, e chegar a ter seu próprio negócio, quem sabe. Qual é a participação do SEMAR na vida dessas pessoas? Então, a gente tem aberto aí diversos cursos na área de qualificação, a gente fala profissional e social, porque a gente tem aula de bons modos, aulas de meio ambiente, aula de conceito de cidadania, aula de conceito de relações interpessoais. E essa é a qualificação social. E a qualificação profissional é você pegar na massa ali, né? É você já estar se qualificando. Como esse de mecânica de moto, como tantos outros, né? Uma vez e outra acontece de uma pessoa, a gente recebeu recentemente a visita de Alipo, moto, né? Atrás de um jovem que tivesse se qualificado na instituição. E a gente encaminhou um jovem que foi qualificado aqui, ao mercado de trabalho. Aquele jovem que se preparou, né? Teve 160 horas a aula para ele se inserir dentro desse mercado de trabalho. O SEMAR também, na medida do possível, tem orientado as pessoas, as famílias. Eu vou citar aqui o exemplo dos Daniel, os negros dos Daniel, que é mais conhecido. Nós fizemos um curso com eles lá, como lidar com a questão de material de limpeza, aprender como fabrica. Pessoal que não tem renda, geralmente trabalha em casas de família, que não são alfabetizados, que não tem muita leitura, mas a gente conseguiu inserir alguns, né? Hoje, alguns fabricam, outros não. A gente também tem conseguido inserir pessoas do ponto de vista para criar o seu próprio negócio, porque o mercado formal está difícil. Então, se você cria um ambiente na sua casa, onde você faz um curso de beleza, e você, em período aí festivo, você tem como gerar uma renda, porque você se qualificou. Então, a gente tem observado e acompanhado que temos vários casos de jovens que têm feito seus empreendimentos, montado o seu empreendimento, ou um salão de beleza, ou um grupo de salgado que tem fabricado por encomenda. Então, nessa perspectiva, a gente tem conseguido evoluir algumas pessoas. Porque isso não aparece nos dados oficiais, mas dentro da nossa linha de trabalho metodológica que a gente tem aqui, a gente tem como tabular esses dados, mostrar para os órgãos aí, por exemplo, do setor do trabalho, que, olha, essas pessoas aqui, elas conseguem gerar uma renda, essas outras não conseguiram. Então, a gente tem feito essas avaliações nesse sentido. E aqui a gente tem um balcão de emprego, e a gente faz currículo, encaminha também para o mercado de trabalho, através do balcão, que tem uma equipe que acompanha, e a equipe tem uma metodologia toda de trabalho, de formação, de acompanhamento, ver se inseriu, se não inseriu, qual foi os problemas, qual foi um gargalo. E isso é uma forma que a gente tem avançado bastante. Nós estamos conversando com o Zé Ribeiro, presidente do SEMAR, da entidade SEMAR, esse homem que como ele acabou de citar, desde os 3 anos está aqui e hoje preside, né, é presidente aqui do SEMAR, do Centro de Margarida Pereira, que dá uma história sensacional. Você falou numa questão que mexe muito com o social, que mexe muito com a cultura e que mexe muito com a identidade SEMAR, que você falou na comunidade dos Daniel, os negros do Daniel. Nós vamos falar agora de quilombolas. Nós temos a comunidade Daniel e também dos Rufinos, né, do São João.
Eu vi uma matéria no jornal de circulação estadual chamada A União, né? Jornal A União, onde destacou, Zé Ribeiro. Inclusive, você mandava para a gente um exemplar via internet desse jornal. E eu achei muito interessante destacar, porque a importância das comunidades quilombolas, não só para aquela região onde está situada, mas para o município inteiro. O governo do estado tem olhado, tem dado incentivos, né? Se você for hoje, não sei se as pessoas conhecem a Casa da Economia Solidária, né, que fica ali na Rua do Comércio, vizinho ao cartório de Marquês, lá tem produtos expostos vindos das comunidades quilombolas. Então, explique para a gente, fale como é que está essa situação, se o governo tem se mantido fidedigno para os apoios a essas comunidades. Inclusive, a matéria ela faz a citação de que as ONGs e o governo têm tido uma preocupação e têm investido nesse público. Primeiro que, assim, tem uma dívida, né? Uma dívida, porque o povo negro ajudou a construir esse país. E essa dívida ela é cumprida através de ações afirmativas, que seria políticas afirmativas ou ações afirmativas, né? Que você vai pegar desde cota para negros, que tem alguns setores que não concordam, que isso é uma forma de equilibrar a questão acadêmica, a questão de equiparar. Aí você vai pegar algumas ações voltadas para a questão do trabalho artesanal, e historicamente o povo negro tem isso muito enraizado, porque isso traz das raízes africanas, né? E aí você vai pegar aqui, por exemplo, os rufinos ali, um trabalho, quantos anos eles fazer aquele trabalho artesanato em barro. A gente deu uma aprimorada, aprimorou o trabalho. Você vê que eles estão exportando, não vende mais só para cá, vende para a Bahia, vende para a Alemanha, porque o pessoal da Alemanha esteve lá e levou o material, outras pessoas que vêm de fora, de outros estados. Então, isso para a gente é significativo, isso é cultura para a cidade, né? E você vai pegar os Negros dos Pontões, que há mais de 150 anos alimenta a questão folclórica aqui da nossa cidade. Então, historicamente, Claudio, a gente vê que tem uma relevância isso para o município, e, ao mesmo tempo, essas comunidades que têm tido o apoio, o olhar diferenciado, somente do governo do estado, esse governo que está aí, o Ricardo Coutinho. E a gente tem um espaço em João Pessoa, onde essa exposição desse material é comercializado lá, de primeira qualidade, né? Material de primeira qualidade. E aqui na Casa da Cidadania, eu acho que é um incentivo também aos grupos, os arranjos produtivos, de Casa da Economia Solidária, que tem esses arranjos produtivos das pessoas simples, humildes, trabalhadores, né? Que nunca teve um olhar diferenciado, que as pessoas não viam, né? Eram invisíveis aos olhos da sociedade. E às vezes você vai para um shopping, você valoriza mais aquele equipamento que é caríssimo do que às vezes uma cultura que é do seu povo, né? Que lhe pertence, que pertence às suas raízes. Então a sociedade civil, de certa forma, aí eu coloco o SEMAR tem pautado isso a nível de região, não só aqui em Pombal. A gente está com um processo de criação dos Negros do Saco do André, que não é visto lá em Paulista pelo poder público, infelizmente. E nós fomos lá dizer para eles que eles precisam se reafirmar enquanto povo de tradição. Eles têm uma tradição lá de vaquejada. Como é que valoriza mais isso? Eles têm um bolo lá de coalhada. Como é que o governo municipal pode valorizar isso para servir esse bolo de coalhada na merenda? Um bolo delicioso. Podem ser incluídos na agricultura familiar. Exato. Então é o olhar que deveria ter mais do poder público, porque às vezes não tem essa compreensão, né? Acha que só o centro é o cartão postal da cidade. E não. As comunidades quilombolas aí têm tido a valorização, né? Têm tido um olhar diferenciado de governos que têm uma sensibilidade, é claro. Nós tivemos aqui na gestão passada e até nessa gestão atual do governo de Ricardo, esse olhar diferenciado, né? Ricardo foi lá no Quilombo, lá no sítio São João, quer dizer, tem um diferencial nesse sentido. E aí, quando a sociedade também ela recebe o apoio e vê que o governo está correspondendo, então dá para se trabalhar junto, dá para ter uma parceria. Mas o melhor parceiro nessa relação são os atendidos, as famílias. Não é porque gera recurso, não. Não é porque tem dinheiro em jogo, não. Mas é a qualificação, a qualidade dessas famílias, de melhorar na questão da renda, de melhorar na questão da autoestima, de melhorar no aspecto e na perspectiva de uma vida diferenciada, entendeu? Não é só o financeiro, porque as pessoas só visam o financeiro, mas não entendem que lá numa comunidade como no sítio São João, lá existem pessoas valorosas, né? A gente sai lá, vai para lá e aprende muito mais, sai enriquecido de conhecimento. E de um povo que é hospedeiro, né? Consegue lhe tratar bem, diferenciado de que
às vezes no centro de uma cidade, às vezes num setor público, entendeu? Você sai bem mais qualificado. Então a gente aprende isso, o SEMAR ao longo da história tem aprendido isso, né? E trabalhar com o povo, na verdade, não é desvio. Aliás, é um caminho correto, né? Um caminho certo. Porque esse povo, com certeza, vai corresponder à sua geração de criança e adolescente, com certeza vai ser bem melhor tratada e melhor protegida. Na matéria você faz algumas narrativas, né, que está escrito lá, mas cita também uma terceira comunidade quilombola que está sendo trabalhada, que está sendo providenciado para efetivar, que chama, passar de vez a fazer parte do quilombo. Na verdade, a gente tem, aqui em Pombal, são 4. A gente ficou sabendo agora que a Irmandade do Rosário, acho que através de Edmilson encaminhou isso para a Fundação Palmares. Está lá, está faltando só um históricozinho da Irmandade do Rosário. E exato, merecido. A gente ficou surpreso, né? Ficou até feliz. Depois até procurar Edmilson, que faz parte da Irmandade do Rosário, para saber dele, como foi esse procedimento. E nós temos o Grupo Barbosa lá, que está também na necessidade do histórico, né? Porque para ser reconhecido ele precisa se autoafirmar como negros que teve vestígio de escravidão. Então, isso é um dado bem importante que lá precisa, que lá necessita. Aí, tem que ter esse requisito? Tem que ter esse requisito. Né? E eles também se autoafirmarem. Nós queremos ser remanescente quilombola, porque nós temos história de familiares que foram escravizados. E aqui em Pombal você vai pegar, principalmente a região de Cajazeirinhas, Coremas, né? E lá tem um pessoal aguerrido que a gente conhece, a gente também tem alguns trabalhos de parceria. E a gente tem tentado fazer um trabalho de sintonia com essas comunidades, porque às vezes apresenta edital para trabalhar e a gente quer fazer um trabalho de forma regionalizada com as comunidades quilombolas do sertão. Você que acompanhou de perto esse processo, claro que eles narram melhor do que qualquer outra pessoa, mas você pôde, na sua visão, perceber mudanças no comportamento, na maneira de se portar, ou até mesmo no convívio dessas pessoas que se transformaram em quilombolas? Claudio, é bem notório, viu? Porque, assim, se você pega uma Doralice que antes não tinha um destaque em algum espaço público, que aí é referência, né? Esses dias recebeu um prêmio lá em João Pessoa, através do governo do estado, pela sua relevância de liderança. Aí você vai pegar ali dos Daniel, né? Que hoje a gente vai ter algumas pessoas acadêmicas, né? Que receberam bolsas porque se reconheceram como quilombola. Tinha uma bolsa de R$ 900 para 4 estudantes aqui em Pombal. E você vê uma leitura diferente. Você vai para umas reuniões, eles falam de bancadas, falam de organização, tem uma preocupação de se reunir mensalmente, o que antes não tinha. Então, isso para a gente é uma evolução. Aí você vai pegar o grupo lá dos Rufinos, que o material era rústico, mas deu uma melhorada, mas não sem perder de vista o que eles trabalhavam. E eles conseguindo ir para as feiras, fazendo o trabalho deles, comercializando o que antes não faziam. Então, você vai pegar esse pessoal participando de várias atividades. Nós temos 2 representantes de 2 comunidades quilombolas aqui na diretoria do SEMAR, porque a gente entende que o processo é natural e eles precisam se empoderar disso. E você vai ver fala de jovens na comunidade, tem um núcleo de jovens quilombola no sítio São João, bem diferenciado. As pessoas vão para a mesa e falam. Então, tem uma diferença, o que antes não fazia. Você vai pegar negros e negras, e tem a questão da autoestima, o fato de se achar feio, porque a vida inteira foi rotulado, né? E os negros, geralmente, pela questão do estereótipo, diz, não, eu não consigo me apresentar. E hoje você consegue ver mais negros se apresentando, mais negros chegando junto, mais negros se autoafirmando. Então, tem um diferencial nisso. Isso é importante, né? Qual é a participação do SEMAR nessa formação? A gente tem acompanhado e, ao mesmo tempo, a gente tem deixado eles terem autonomia. As pessoas procuram a gente para falar sobre comunidades quilombolas, a gente diz, olha, eles têm sede própria, têm CNPJ e eles têm uma diretoria. Primeiro a gente fala sobre isso, porque eles têm que procurar as próprias comunidades. Porque isso dá um poder para eles também, né? Não é o SEMAR centralizar as ações, é eles que têm que andar com as próprias pernas. E a gente tem acompanhado, avaliado a evolução, dado, assim, evidência para algumas e outras, a gente vê que aquela se destaca naquele sentido, naquele ponto, e inclusive os editais que a gente tem procurado, que tem saído muito edital, a gente tem priorizado comunidades quilombolas, crianças quilombolas. Recentemente a gente levou uma procuradora do trabalho de São Paulo, que ficou encantada com as crianças lá, com a manifestação cultural. E depois se comprometeu de construção de umas casas lá, porque
ela via que tinha valor lá, né? As famílias falando das realidades e tal, então ela percebeu que tinha uma evolução desse grupo. Aí o SEMAR tem acompanhado isso, o SEMAR tem se realizado enquanto instituição, a missão dela, né? Na verdade. Aqui nós temos, claro, o grande destaque do SEMAR é Margarida. É imortal. Não está conosco, mas a sua história a mantém, né, no meio. É imortal. Margarida é intocável, a história não vai passar jamais. Mas nós temos aqui algumas figuras de destaque, pessoas, personalidades que se destacaram na sociedade. Você, por exemplo, já teve a oportunidade na Prefeitura de Campina Grande na área do social. Nós tivemos Denis, que se transformou secretário de Ação Social, na gestão da ex-prefeita Poliana. Nós temos Leandro, que hoje, salvo engano, está na Itália. Voltou, mas... É professor do SES, em João Pessoa, professor de matemática, diretor da UNIT aqui, ele quem trouxe a UNIT para Pombal, inclusive a Razão Social traz o nome dele, isso para a gente é relevância, né? Nós temos Lucas, que hoje é representante dos adolescentes da Paraíba, no CONANDO, no Conselho Nacional. Lucas é um adolescente inteligentíssimo. Dos direitos da criança e adolescente. Nós vamos pegar Damião, que é um ativista também, né? É funcionário público, mas tem uma atuação junto ao ser humano e no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Nós vamos ter Maria Lenice, que tem atuação no projeto Bom Samaritano, que trabalha com a questão preventiva lá no Janduí Carneiro. A gente vai ter outras pessoas, outras personalidades, Maria do Socorro Barbosa, entre outras pessoas que têm feito um trabalho diferenciado, né? E sem contar outros jovens aqui que a gente podia elencar, que está em outros espaços públicos, né? Como é que, enquanto SEMAR, como é que isso envaidece vocês ou só é combustível para trabalhar mais e mais? Eu acho que é uma questão de missão, né, de comprometimento. Primeiro porque a gente tem um compromisso e uma responsabilidade com um grupo na Alemanha que acredita na gente, né? Eles vendem doce, participam de festa da igreja para arrecadar dinheiro e certamente eles têm algo que eles acham, que eles compreendem que nós temos um efeito e tem tido uma mudança na vida de crianças e adolescentes. Então, a gente tem um compromisso com esse grupo, que há mais de 42 anos mantém a gente aqui, sem nenhum contrato firmado. É só de ver, de relatório e de conversas que a gente tem via e-mail. E primeiro também a gente tem um compromisso aí com as causas sociais. É uma questão que Margarida deixou na gente, né? Tipo, você vem para uma instituição para o fato de se alimentar. E nessa instituição lhe concebe um direito de você ter liberdade, ter uma qualidade de vida, uma profissão. Por exemplo, hoje eu sou formado em serviço social. Sou assistente social. Se eu não estivesse no espaço do SEMAR, eu seria assistente social. Pelo contexto do meu pai e da minha mãe, da minha família, totalmente desestruturado. Minha mãe é analfabeta, meu pai cometeu suicídio, eu tinha 7 anos de idade. Ficou 5 irmãos. Então, assim, para a gente é uma gratidão e, ao mesmo tempo, é um reconhecimento da professora Margarida daquilo que ela fez por nós. Tanto ela, como o grupo da Alemão, como as pessoas que fazem parte dessa entidade, né? Então, você vai pegar vários casos de meninos e meninas, e de crianças e adolescentes que mudaram de vida, mudaram o percurso da sua vida, né? Se eu não estivesse aqui, com certeza eu não seria assistente social. Eu não seria envolvido nessas causas. Isso é um motivo maior de orgulho para a gente, sabe? Que a gente quer ver outros meninos como, não só o Zé Ribeiro, não só o Damião, não só o Denis ou o Dimas, ou o Felício França, que está lá na Casa de Cidadania, não só o Darleano, a gente quer ver outros meninos que têm potencial, que às vezes não é valorizado e que às vezes precisa só de incentivo e de apoio. Você vai pegar um menino como o Lucas, que é adotado, negro, mas está aí, ó, em evidência. Mora na zona rural, tem maior dificuldade de vir para a cidade, porque pega carona, vive de favor na casa de alguém e está participando. Quer dizer, qual o futuro desse menino? Se ele não estivesse aqui, onde é que ele estaria? E outros meninos, sabe, Claudionor? Tantos meninos que vêm aqui à tardinha jogar bola, trocam uma conversa, a gente bate um papo, que a gente está tentando inserir no processo diferenciado, trazer para outras questões que a gente diz que a realidade é bem diferente, que é possível. É possível você ser alguém, é possível você não ser um ser amargo, mas ser um ser feliz. Como é que faz? Qual é o processo para a criança chegar aqui e fazer parte da família SEMAR? Se ela tiver interesse em participar da aula de esporte, de violão, ou fazer algum curso de qualificação profissional, e ela tenha esse interesse, e aí percebendo a situação familiar, renda per capita, se o pai está desempregado ou se a mãe está desempregada, e a gente vendo, porque aí faz
uma leitura, faz um diagnóstico dessa família, inclusive a Socorrinha quem faz esse acompanhamento, e a partir daí a gente prioriza, né? A gente diz, não, esse caso aqui é um caso que a gente precisa priorizar, precisa fazer o atendimento, precisa assistir. O SEMA hoje assiste quantas crianças e adolescentes? Você tem aí esse número preciso, ou mais ou menos? A gente tem uma média de em torno de 120 crianças e adolescentes, porque a gente também tem alguns trabalhos fora da instituição. A gente tem núcleo nos Rufinos, núcleo nos Daniel, nós temos atuação no trabalho do Bom Samaritano, trabalhar com formação de nucleação, e nós trabalhamos com a escola aqui, Ivanilson Bandeira, aqui no Francisco Paulino. A gente tem atividade com violão, 30 crianças e adolescentes na aula de violão, nós temos 60 na aula de esporte, e agora nós estamos com 50 jovens que estão fazendo o curso de maquiagem, período da tarde, período da noite. Então, se a gente fazer uma contagem aí, fora o público, outro público que a gente assiste, né, que a gente acompanha. E a gente recebe criança aqui encaminhada pelo Conselho Tutelar, a gente recebe criança aqui encaminhada pelo CREAS, a gente recebe crianças e adolescentes, às vezes, encaminhado via justiça ou para prestação de serviço. Situação difícil. Situação difícil. A gente tem tentado fazer um trabalho na medida do possível. O SEMA não perdeu a sua linha e o seu foco, pelo contrário. A gente quer evoluir mais no sentido que esse tipo de atendimento o governo está fazendo. A gente quer priorizar aquilo que a gente vê que a política pública não chegou. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta importante. Você citou vários segmentos, várias situações de crianças e adolescentes que aqui chegam. Mas e os profissionais que tomam de conta desses segmentos? Músicos, educadores, assistentes sociais, psicólogos, creio eu que tem tudo, nutricionista, deve ter tudo aqui na entidade. Não, a gente faz isso através de parcerias, né? Por exemplo, esses profissionais estão na rede pública. Então, se tem caso aqui de estudo de caso psicossocial de um adolescente que está em conflito, então a gente caminha para o CREAS fazer esse encaminhamento, fazer esse procedimento que deva ser da política pública. Agora não vai precisar de um assistente social, porque eu sou assistente social. Então, se tiver alguma questão socioeconômica aqui, de uma criança ou de um adolescente, um caso que é de extrema pobreza, a gente caminha para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, porque é obrigação, tem que assistir, né? Então, esses casos adversos, a gente consegue fazer esses procedimentos e esses encaminhamentos. Tinha um caso de um adolescente que estava sendo assistido aqui, pela instituição, e, ao mesmo tempo, esse adolescente ficava perambulando na rua depois, pedindo. E a gente, ao ouvir, a gente caminhou para o CREAS. O CREAS foi assistir, foi acompanhar, foi fazer um estudo do caso, saber quem era o adolescente, tal. Esse adolescente tinha uma questão de problema e aí está sendo acompanhado, está sendo bem assistido. Ribeiro, nessa questão, a gente sabe que o SEMA hoje produz alimentos. Como é que é essa? É do SEMA, é de Zé Ribeiro, enfim, como é que funciona essa questão? Padaria e lanchonete, e restaurante? Não, é uma parte que a gente tem uma equipe que trabalha, essa equipe ela gera de certa forma, um trabalho e um emprego para as pessoas. A questão de vendas de pão, padaria, comercialização da instituição, é uma espécie de concessão, né? Nessa concessão, um pouco do dinheiro que entra, a gente tem conseguido resolver algumas questões de ordem gás, de ordem pequenos serviços que precisam ser feitos de manutenção, porque a gente não tem recurso para isso. Situação, às vezes, adversa de alimento, de pão, né? Então, há uma concessão, que nessa concessão ela há uma questão de olhar para a instituição. Porque, Claudio, a gente não está conseguindo funcionar, porque a gente tem encargos aqui fortíssimos, e não tem recurso para isso. Por exemplo, alimento, a gente não tem recurso para alimentação. Então, a gente tenta, padaria ajuda numa parte, aí a gente consegue um recurso de outra, da Actions Group, que consegue manter um alimento, comprar ali um vitamilho, um leite, pagar um gás, manutenção da entidade, jardinagem, a gente não tem recurso para isso. Então, a gente está tentando aqui, na medida do possível, sobreviver. Então, foi uma forma que a gente encontrou, que na medida que emprega também algumas pessoas, tem ajudado o SEMA a se manter, né? Só para você ter uma ideia, a gente paga a encarga aqui de R$ 1.600 por mês. Onde é que a gente tira esse recurso? Às vezes a padaria consegue tirar esse recurso para você manter a documentação da instituição em dia. Então, foi uma forma que a gente dinamizou a padaria, né, com essa administração através de uma concessão, para poder a gente se sobremanter e a gente tentar sobreviver.
E os educadores aqui, eles ganham uma bolsa, eles não são assalariados. Nós temos funcionamento de 2 dias, na terça e na quinta. Aí quarta, sexta e segunda, a gente tem outro tipo de atividade, outro tipo de acompanhamento, um trabalho da instituição. Sabe? Tem voluntário também no SEMAR? Tem voluntários, as pessoas que são da diretoria são voluntários, né? Tem um grupo de voluntários aqui bastante significativo, uma média de uns 6 a 7 voluntários. O trabalho é bonito, que se a gente fosse debater, a semana seria curta, né? Mas eu quero agradecer a você pela atenção e dizer que nós do Pombal Informa estaremos sempre à disposição para divulgação, para parcerias, para, enfim, o que for SEMAR, nós estaremos, como diz o ditado de sertanejo, estamos dentro, estamos juntos. A gente que agradece, né, o Pombal Informa, Franciélio, que acompanha, você também. Dizer que é um instrumento bastante importante para a cidade, né? Eu acho que a cidade evolui na medida que as pessoas têm conhecimento, têm informação. Eu tenho acompanhado um pouco o programa de vocês, acho perfeito. E a gente é quem agradece, a instituição SEMAR, a família SEMAR, em nome da diretoria, a gente agradece aqui o espaço de vocês cedido. Aí, portanto, Zé Ribeiro, presidente da entidade SEMAR, aqui conosco no Pombal Informa News.